Fala, meus amigos, aqui é Felipe Pereira, espero que vocês estejam todos bem. Já quero pedir para vocês curtir, comentar, compartilhar. Vamos junto aí trocar uma ideia e levar a psicanálise para o mundo. Agora, sem mais enrolação, eu quero falar com vocês sobre um tema que é crucial dentro da psicanálise, que é a sua estrutura clínica. Ou seja, Freud entendia que o ser humano se estrutura de três formas: a psicose, a neurose e a perversão, sendo a neurose a mais comum, né, onde a maioria das pessoas vão se estruturar. E todo mundo, na visão de Freud, se estrutura dentro de uma dessas categorias, né, clínicas. Então vamos entender o seguinte: Freud, no seu livro A Interpretação dos Sonhos, ele nos dá um conceito muito importante que é o complexo de Édipo. Inclusive tem vídeo aqui no canal, se você quiser conhecer mais aprofundadamente. Olha, tô engasgando as palavras hoje. Tem vídeo aqui no canal, fique à vontade e vai lá entender um pouco melhor o que é isso. Então, neste livro, A Interpretação dos Sonhos, Freud fala o seguinte: olha, o menino rivaliza com o pai pelo amor da mãe. Ele tira esse termo complexo de Édipo da obra de Sófocles, Édipo Rei, onde Édipo mata o seu pai e acaba casando com a sua mãe. É claro que ele não faz isso de maneira consciente, ele faz isso inconsciente, porque ele recebeu uma profecia e acaba acontecendo uma sucessão de fatores onde ele mata um homem. Só que ele não sabe que aquele homem é seu pai, e em troca ali dele ter liberto a cidade, né, de uma criatura, é dada a rainha como prêmio para ele. Só que a rainha era sua mãe. Então segue uma série de tragédias, né, dessa história. E Freud entendeu que o escritor ali, ele estava, na verdade, retratando a realidade humana. Porque Freud fala que ele não inventou o inconsciente, né? O inconsciente, quem inventou foram os poetas, os filósofos, né? Freud só encontrou um método de estudar o inconsciente. Mas por que eu estou falando do complexo de Édipo? Porque o ser humano vai se estruturar no mundo, vai ter o seu jeito de ser, jeito de estar no mundo, através da sua relação com o complexo de Édipo. Então, por isso que Freud disse que é fundamental essa fase na vida de uma criança, porque vai determinar como ela irá enxergar o mundo. Então, vamos lá para a psicose. Na psicose, o sujeito ele não consegue lidar com a angústia, então ele usa ferramentas, né, mais primitivas, que Lacan vai chamar de forclusão, ou seja, ele acredita que o problema não é ele, o problema não está nele, o problema são os outros. Então, para lidar com esta situação, para lidar com esta angústia que segue a castração do Édipo, ele vai criar os seus delírios, ele vai criar uma realidade totalmente alternativa. Ou seja, ele não é introduzido ao mundo simbólico, porque a cultura ela representa o simbolismo do que é ser humano. Nós hoje não podemos ter tudo o que queremos, então a gente simboliza isso. A gente trabalha essa energia psíquica que não podemos satisfazer, nós trabalhamos ela e desviamos ela para outras coisas, né, que Freud vai chamar de sublimação ou de sintoma, né, dependendo da maneira que essa libido for externalizada, né, da maneira que ela for posta nessa gama de símbolos que chamamos de cultura. Então, o psicótico, né, ali na psicose, ele não consegue simbolizar, ele não consegue se estruturar dentro da realidade. Então ele cria uma realidade alternativa e essa realidade alternativa para ele é toda a sua vida. E Freud, ele tinha alguns comentaristas, né, falam que Freud tinha muito preconceito contra os psicóticos, né? E então ele evitava atender esses tipos de paciente e ele focava mais nos neuróticos.
E geralmente, pessoal, vai ser muito difícil você ver um psicótico procurando uma ajuda em consultório, né, uma ajuda psicanalítica, porque, como eu disse, ele não acredita que o problema é ele, acredita que o problema é os outros. Então, Freud ele evitava atender. Só que autores como Melanie Klein, como Lacan, eles encontraram formas de poder atender esses psicóticos, né, para que a psicanálise pudesse ser abrangente, pudesse atender a todos. E o tipo de tratamento na psicose é diferente, porque você tem que sustentar aquela realidade alternativa do psicótico sem validar ela. Você não pode fazer aparecer que aquilo é de fato a realidade, mas você também não pode tentar introduzir ele dentro da nossa estrutura real, assim, né? Não de uma vez, né? Você tem que ir sustentando, tem que ir ajudando ele a conseguir entender o que é real e o que é apenas imaginação dele. E indo para a perversão, vou falar da neurose por último. Inclusive eu tenho um vídeo da neurose aqui também, caso vocês queiram conferir. O perverso ele é o seguinte: quando o indivíduo chega no complexo de Édipo e tem essa rivalidade, ele tem ali também o complexo de castração. Ou seja, o menino consegue conhecer a diferença anatômica entre homem e mulher e ele acredita que a mulher foi castrada, ou seja, a mulher não tem mais o seu pipi, o seu falo. E com isso ele tem medo de que o pai também corte o seu pipi, o seu falo e ele perca aquilo. Então ele aceita recalcar os seus sentimentos, né? E ele transfere essa libido para outras coisas, né? Isso seria a maneira natural de acontecer. Só que o perverso, ele até reconhece essa castração. Olha. Camarada cortando um giro aqui em frente de casa. Eu vou falar pra vocês, é brincadeira, hein? Os caras bagunceiros. O perverso, até me desconcentrei aqui. O perverso, ele vai negar esta castração. Ou seja, ele até vai saber que tem, né? Olha, existem as leis que eu devo seguir. Só que ele não vai introduzir essas leis. O prazer dele é em burlar essas leis. Ele vai ter prazeres, até mesmo sexuais, de outra forma. É aí que Freud fala que vem aquelas questões das parafilias, né? Que vem o exibicionismo, pedofilia, porque são formas do sujeito negar a castração e buscar prazer de formas que não é socialmente aceito. Então essa é uma das formas que o sujeito também pode se estruturar. Ele nega essa castração e ele desloca isso para um fetiche. E tem aí também o sadismo, o masoquismo. Tem pessoas que só conseguem ter prazer através das parafilias. Então quer dizer que ter relação sexual de outra forma, por exemplo, uma relação sexual oral, é uma parafilia? É uma perversão? Não, pessoal, não é. Freud só dizia que quando o indivíduo só consegue gozar daquela forma, que aí sim tem uma parafilia. Mas é importante se ater que a psicanálise foi ampliando esse termo, né? O perverso pode se estruturar também, não apenas de uma forma, vamos dizer assim, ruim, né? Não vamos pôr juízo de valor. Ele só pode não se interessar pelas coisas que deveriam ser normais, que também, de certa forma, traz um prejuízo, né? Mas também não quer dizer que ele vá o tempo todo ser um psicopata, humilhar as pessoas, né? Então é preciso entender cada caso. E entrando agora, a maneira de trabalhar com o perverso. Essa que é a questão. O perverso, às vezes, ele não procura análise, não pela sua perversão, né? Pode ser que ele tenha algum outro tipo de sintoma, que ele venha procurar análise, mas ele não procura porque ele não sente culpa. Ele não sente culpa. E a culpa é fundamental para que possamos viver em sociedade. Porque se não fosse a culpa, a gente não respeitaria o limite do outro.
E o perverso não sente essa culpa, então logo ele não sente que tem um problema. Por isso que Freud não desenvolveu muitos trabalhos sobre a perversão. Ele desenvolveu sobre a neurose, que é o tópico que vamos falar agora. A neurose acontece da seguinte forma: o sujeito ele recalca esse complexo de Édipo, né? Ele recalca esse amor pela mãe e desvia isso para o mundo exterior, né? Para atividades. Ele se casa às vezes com uma mulher que lembra a mãe dele, né? Ou também que tem ali aspectos, né, do pai dele, onde ele às vezes pode ter conflito. E é importante entender que se essa criança, esse menino, ele teve algum problema com o pai, né? Se ele teve muitas dificuldades de relacionamento com o pai, uns conflitos muito forte e grande com o pai, pode ser que na fase ali adulta ele possa ter conflitos com o chefe, possa não conseguir ficar muito tempo em emprego, pode ser que ele tente desafiar figuras de autoridades, porque é uma forma de desafiar o pai também. E ele sente culpa às vezes por isso, ele cria ali rituais, cria obsessões, como por exemplo, imagine um homem que ele tem medo de que o seu pai sofra um acidente, que seu pai morra, e ele é uma pessoa muito preocupada com o pai, é uma preocupação muito exagerada, ele confere, liga várias vezes para o pai. Então, poderíamos, né, uma interpretação aqui bem meia boca, né, vamos dizer assim, poderíamos entender que, na verdade, ele deseja a morte daquele pai, mas ele sente culpa por desejar isso. Então aí que está o problema, é ajudar o paciente a sentir, a reconhecer esse desejo e a trabalhar esse desejo. Porque ele não quer sentir aquilo, mas ele está sentindo. Então ele recalca essa representação de ver o pai morto, essa fantasia, né? E ele sente esse afeto, e esse afeto se transforma em sintoma. Aí vem a neurose obsessiva, ou às vezes uma fobia, onde ele pode ter, por exemplo, medo de um animal, um rato, alguma coisa assim. Vamos supor que ele viu que um rato uma vez deu uma mordida no pai dele, né? Aí ele pode ter medo de rato, criar uma fantasia, nossa, um rato mordeu meu pai e meu pai é o meu grande castrador e eu tenho medo dele. Pode ser qualquer coisa, pessoal. Então, dessa forma se estrutura um neurótico. E Freud, ele colocou a neurose ali em duas grandes categorias, né? Na verdade, foram 4 grandes categorias, mas o que nos interessa é só 2. Que é a neurose obsessiva, que também... E também tem a neurose histérica. Então Freud vai dizer que a neurose obsessiva, o indivíduo vai criar rituais, vai criar compulsões para poder lidar com o seu desejo. Já na histeria, Freud vai dizer que ela só quer desejar, né? Ela só quer encenar aquela teatralidade toda. Tem um caso de Freud, que é o caso da Dora, em que ela escreve, o pai dela estava tendo um caso com uma outra mulher, e ela escreve que irá se matar, que vai cometer suicídio, enfim, aquela coisa toda. Aí o pai dessa moça, Dora, fala assim, olha, eu não acredito que ela vá fazer isso, ela só está tentando chamar a atenção. Então, a histérica é isso, ela quer desejar, ela não quer ter o seu desejo realizado. E nesses casos, com a histeria, pode ser que ela tenha tantas excitações psíquicas que isso vai se espalhar pelo corpo. E Freud fala que a histeria ela não segue a anatomia do corpo. Por exemplo, para dar uma paralisia numa mão, é um exemplo bem banal, tá? Teria que estar ligado a alguma coisa no braço, dar uma paralisia no braço também, ter essa toda conexão anatômica, mas a histérica não respeita isso. Se ela tem uma paralisia na mão ou num dedo, vai ser só num dedo. E esse dedo que ela teve, ou mão que ela teve essa paralisia, tem algum simbolismo ali. E isso faz com que ela acabe paralisando aquilo, acabe perdendo a voz. Então tem um simbolismo para isso. Isso é a somatização, né? É a histeria
somatizando no corpo, sem seguir a anatomia do corpo, apenas como simbolização. Meus amigos, esse vídeo já ficou grande, tá? Mas resumidamente, essas são as estruturas. E para lidar, por exemplo, com uma estrutura histérica, é preciso ajudar a paciente, né, a entender, ou o paciente, que também existe homens com histeria, mas a gente ouve muito falando mulheres histéricas, mas tem homens histéricos também. Então, para ajudar esses pacientes, é fazer eles reconhecerem que eles não podem ter isso que eles querem ter. Ajudar eles a atravessar essa fantasia de que eu preciso ser melhor, eu preciso ser tudo para a pessoa para que ela me reconheça. É preciso ajudar o indivíduo a atravessar essa fantasia. É preciso ajudar ele a abandonar essa fantasia, esse sintoma inconsciente, para que ele possa ter mais energia para ter uma vida mais fluida. Beleza, meus amigos? Se ficou alguma coisa não clara para vocês, mande comentário aí, vamos trocar uma ideia, eu posso esclarecer. E se você está passando por momentos de dificuldade, precisa de uma ajuda terapêutica, eu me coloco à disposição, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.